Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro. Sou Thaís Herédia, vamos juntos pelas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Ô, turma, aqui no Brasil nós temos uma dificuldade de entender como conviver e como se preparar, levando em consideração o chamado longo prazo. Já ouviu falar? Prazer, Thaís Herédia, né? Aliás, eu já conheço ele faz um tempo, porque esse é um debate contínuo na economia, aquele debate que trata das coisas reais, né? E dos custos sobre as escolhas do presente. E o Brasil ainda não aprendeu a lidar com a percepção de que as escolhas de hoje têm impacto no longo prazo, portanto, a construção para o futuro depende dessa visão de longo prazo. Eu estou fazendo essa abertura toda aqui, esse nariz de cera, como a gente diz, para falar sobre inflação, porque olhando para o que aconteceu, para o que foi revelado ontem pelo Boletim Focus do Banco Central, que traz a estimativa de mais de 120 analistas ali que tem uma representação dos agentes econômicos do Brasil sobre o comportamento da inflação até 2026, fica claro o seguinte: o imediatismo da política saiu na frente e acabou comprometendo as expectativas de inflação por 4 anos. O mais preocupante nisso tudo é o seguinte: esse aumento nas previsões para o IPCA até 2026, eu vou trazer mais detalhes daqui a pouquinho, não mexeu nas estimativas para a taxa de juros. Mas se a inflação vai ser maior, por que os juros não vão ser maiores? Porque a percepção de que as metas de inflação serão modificadas para cima pelo novo governo, pelo governo de Lula, já está dada. Assim, é uma questão de tempo. Não foi agora, não foi nessa primeira reunião já do famoso CMN, né, do Conselho Monetário Nacional, mas está muito claro para todo mundo que isso vai acontecer. A não ser que haja uma virada muito forte na direção para onde aponta e sinaliza o governo Lula, especialmente no que diz respeito às contas públicas, à segurança da política fiscal, do planejamento de longo prazo, né? Olha ele aí de novo. É muito difícil que essa expectativa mude. Então aqui é o seguinte: faz sentido ou não rever o objetivo agora do Banco Central, as metas de inflação? Nós passamos aqui alguns dias no Money tratando desses temas. Trouxemos quem defende que haja uma mudança das metas e quem defende que não haja uma mudança das metas. A diferença entre quem defende e quem não defende não é sobre a premissa, mas é sobre os efeitos. Porque, assim, a premissa, mesmo para quem defende um aumento da meta de inflação, é que não dá para ter uma inflação baixa enquanto não houver uma contrapartida do equilíbrio das contas públicas. Uma coisa está absolutamente ligada à outra. Quem defende uma mudança nas metas de inflação para cima não está defendendo a volta do Brasil a um regime de vamos conviver com um pouquinho mais de inflação, que afinal de contas não faz mal. Não é disso que se trata, né? Quem defende, por exemplo, que as metas não sejam modificadas, está preocupado com a institucionalidade e com a gestão dessas expectativas no futuro. Está preocupado com o longo prazo, dizendo, olha, quanto mais a gente mexer agora, mais comprometido está o longo prazo. Então, quem defende a mudança na meta está dizendo, ok, muda a meta, mas tem que haver um compromisso do dia zero de que a contrapartida será feita, ou seja, o Brasil vai fazer a lição de casa mais elaborada, né? Que é mexer no seu orçamento, que é fazer uma revisão dos gastos públicos, melhorar a eficiência da alocação do recurso público e aí sim volta a baixar a meta para não comprometer e não cobrar um custo muito alto da atividade econômica nesse processo. Agora, não adianta fazer só metade. Não, vamos mexer na meta de inflação, porque afinal de contas eu quero que o país cresça mais. Cresça mais sob qual condição? O que o relatório Focus mostra, e aqui eu vou trazer detalhes, é que a previsão de inflação mudou. 2023 um pouquinho para cima, 2024 um pouco mais, 2025 e 2026 também mudaram. Ora, mas 2025, 2026, o principal reajuste para cima veio exatamente a partir de 2025. E por que isso? Está embutida a visão de que o próximo presidente do Banco Central, o escolhido por Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a presidência do Banco Central, vai aceitar essa condição de conviver com uma inflação mais alta e, portanto, não vai precisar subir tantos juros para conter a inflação, sem considerar outras contrapartidas. Então, as expectativas para o futuro, elas já estão contaminadas por uma influência política, por uma influência de decisão política sem a contrapartida realista e
responsável daquilo que é importante para o Brasil fazer hoje, inclusive para atender melhor à responsabilidade social, aos benefícios sociais que o país acomoda. A narrativa política, né, eu nem gosto muito de usar essa palavra, vocês já me conhecem, mas a narrativa política, quer dizer, a prevalência da canetada e não esse compromisso de fazer a lição de casa, é que está sendo refletida pelo aumento da previsão do comportamento do IPCA até 2026. Então, essas pesquisas são importantes. Por que o Focus existe, né? Muita gente já me perguntou isso. Quem inventou esse negócio de Focus? Foi o Banco Central, no começo dos anos 2000, assim que o Brasil criou o sistema de metas para a inflação, porque o sistema de metas para a inflação, ele tem a ferramenta, que é a principal ferramenta de qualquer banco central do mundo, rico ou pobre, que é contar com as expectativas no trabalho de controle inflacionário, né? Porque se eu, Thaís Herédia, acredito hoje que a inflação, no ano que vem, daqui a 2, 3 anos, vai ficar na casa dos 3%, eu não vou querer me proteger da moeda. Eu não vou querer aumentar já o meu salário. Eu não vou querer aumentar já o preço do meu produto ou do serviço que eu presto, porque eu estou olhando e estou dizendo assim, olha, a previsibilidade se eu quiser montar meu negócio, quiser montar minha carreira, eu já sei que é uma questão momentânea, conjuntural, de uma série de crises, mas o Banco Central vai nos levar para o caminho certo. Então, controlar as expectativas de inflação e, portanto, fazer essa pesquisa, ouvindo os agentes econômicos para compilar essas expectativas, faz parte do instrumento do Banco Central da gestão da política monetária. Então, a gente tem que levar em consideração o que está dito lá. Se vai mudar ou não, depende das escolhas que vão ser feitas a partir de agora. A inflação é um desafio mundial. Cada país está lidando com ela de um jeito, mas o instrumento é um só. Na verdade, são dois. Os juros, que é o instrumento da prática, e as expectativas, que são o instrumento da sintonia, né, ou da sinalização para onde vai a economia do país. Quando eu falo de inflação no mundo inteiro, de desafio no mundo inteiro, a gente olha também para os Estados Unidos, né? Maior economia do mundo, o que o Banco Central dos Estados Unidos faz tem reflexos no planeta inteiro, inclusive aqui no Brasil. A leitura mais recente, depois da publicação da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos, é de que o trabalho por lá não está feito. Eles convivem com a maior alta de preços dos últimos 40 anos. O processo de desinflação já começou, mas está lento e está lidando com uma atividade econômica extremamente aquecida, um desemprego muito baixo. E, portanto, ontem as bolsas nos Estados Unidos, por exemplo, desde o começo da semana, na verdade, vamos estender um pouco, desde a semana passada, essa mudança de percepção, depois que saíram os dados de inflação e varejo, há 10 dias, ela já vem contaminando as expectativas, olha elas aí de novo, do mercado, que, né, tomam decisão já de preços, de risco e tudo mais, e a leitura hoje é de que o Fed dificilmente vai voltar a subir os juros em 50 pontos base nas reuniões, mas vai precisar subir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, inclusive como tratamos no episódio de ontem, trazendo aqui a análise de grandes bancos de investimento, como Bank of America e entre outros. Então, minha gente, assim, a discussão aqui que eu estou convidando vocês a fazer é essa, né? Primeiro, as expectativas são importantes. As expectativas de longo prazo também importam, porque aqui nós estamos falando de construção para o futuro. Como é que nós vamos chegar lá? Qual é o custo para chegar lá? A fotografia de hoje mostra que o custo é um juro menor para uma inflação maior. Será que é isso mesmo que o Brasil quer e vai se permitir? Essa pergunta é parte do debate. No episódio de hoje, eu quero focar um pouco com vocês aqui o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque no Brasil, de factual, só tivemos o Focus. Vamos voltar lá para a economia americana, onde as coisas estão acontecendo. Nessa quinta-feira sai a segunda prévia do PIB do ano passado, ainda é uma leitura de retrovisor, mas que mostra o ritmo da economia e vai completando esse quebra-cabeças que vai sendo montado diariamente pelos economistas. E hoje ganhou mais força, que era uma coisa que já tinha ali
aí uma tentativa de ter sido superado, qual vai ser o tamanho da recessão nos Estados Unidos? Vai ter soft landing, vai ter hard landing, ou seja, a economia vai fazer um pouso suave, os Estados Unidos vão botar a economia para baixo, esfriar a economia para controlar a inflação, e ela vai fazer um pouso suave, daquele que a gente aplaude o piloto, ou vai ser aquele que a gente dá uma pancada no chão, que é o tal do hard landing? A gente não, né? Os americanos. Para falar sobre isso, nós recebemos hoje o Alex Lima, que é estrategista-chefe da Guide Investimentos, um economista que tem uma enorme experiência no mercado internacional, inclusive com passagem pelo Federal Reserve, e, portanto, é legal ouvir o que o Alex tem a dizer, e eu vou dividir com vocês agora a conversa que a gente teve. Vocês vão reparar na brincadeira que eu faço com ele, sabe aquela brincadeira a pergunta de $1 milhão, né? Quem será que tem essa resposta? Vamos ouvir a minha conversa com o Alex Lima. Alex, eu tenho $1 milhão. Você topa? Você quer, não? Eu ajudo, vamos investir. Investe. Eu vou te dar $1 milhão para você responder aqui. Afinal de contas, o que vem pela frente nos Estados Unidos, soft landing, hard landing, e a diferença entre os dois, meu caro, ajuda a gente a entender melhor isso. Claro, eu gostei bastante da maneira que você classificou, né? Então, são maneiras de a gente classificar como é que vai ser a desaceleração do ciclo econômico nos Estados Unidos. Como é a maior economia no mundo, a gente está falando de um PIB de quase 25 trilhões de dólares, qualquer redução ou aumento marginal faz preço, né, para os parceiros comerciais, acaba afetando o fluxo. O dólar, o próprio valor do dólar mundialmente afeta todas as economias. Então, é um dos temas na parte de investimentos globais que mais se fala. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Eles têm um mercado de trabalho muito forte ainda, foi reconhecido na ata ontem, mas você já vê os salários melhorando um pouco, os salários desacelerando na ponta, mas o mercado de trabalho é muito forte. Depois do comitê do cupom deles, do FONC, né, que foi dia 1º de fevereiro, vieram alguns dados que acabaram alimentando a tese que a economia está muito quente, quase super quente, né? Veio um dado de mercado de trabalho que num mês aumentaram 517 mil postos de trabalho líquidos, tá? Sendo que a expectativa era um pouco menos de 300 mil. E veio um dado de inflação que a inflação veio no mês contra mês, um pouco mais do que 0,5%, analisando 6,4% ano contra ano, um pouco acima da expectativa. Então, aquela questão de que, olha, o Fed chegou no seu ponto onde os juros já está mais ou menos para ser estacionado, acaba sendo desmontada. Isso é uma das razões que os mercados globais estão ficando um pouco mais receosos, né? Os ativos, a gente vê assim, S&P 500 desvalorizando 3%, 4% nas últimas 2 semanas, chegando perto dos 4 mil, o dólar global voltou a subir, o dólar real a gente sentiu, né? Saiu de R$5 para 5,20, então a gente está começando a sentir isso. De fato, parece que o Fed vai ter que ser mais agressivo, e isso, quanto mais agressivo ele maior a probabilidade da gente ir para um hard landing, que é um pouso um pouco mais forçado da economia. Olha, de duas uma, ou você não acredita que eu tenho $1 milhão para dar, ou você não quer $1 milhão, entendeu? Porque você explicou pra gente a situação, mas mostrou que não adianta ter $1 milhão, que essa resposta não existe ainda diretamente. Meu caro, aí eu quero te perguntar o seguinte, eu estava tratando aqui há pouco, né, a dificuldade do Brasil, que o Brasil está enfrentando hoje, de fazer um manejo das expectativas para a inflação no longo prazo, né? E a importância disso, citei aqui a frase de um dos membros do Fed, vários deles têm falado nos últimos dias, dizendo, olha, é melhor a gente ser mais agressivo agora do que correr o risco de ter que conviver com uma inflação, porque a inflação tem seus gatilhos e ela permanece. Qual é a tua leitura hoje sobre esse processo de convergência de inflação lá nos Estados Unidos? Claro, não, eu acabo concordando, né? Eu sou da visão, e você acompanha um pouco a nossa análise, né, Thaís, que eles têm que ser um pouco mais duros, porque a inflação, quando ela chega perto desse nível de 5%, 6% e fica rodando durante um tempo, ela tem um potencial de reindexar os preços da economia de maneira mais permanente. Tá? Principalmente, e aí existem estudos para isso, mas economias avançadas, com sindicatos organizados, quando a inflação chega perto desse nível que a gente está vendo, 5, 6, 7, né, você entra num vício, né, para poder reindexar, e aí contratos de longo prazo, contrato imobiliário, seguro de saúde, isso está acontecendo nos Estados Unidos. A parte de serviços, né, o último dado da composição da inflação, ela é ruim, né, a parte de inflação de serviços começa a dominar, e é uma inflação de longo prazo, uma inflação que tem uma inércia muito longa. Então eles estão corretos em ter esse receio,
Tá? A minha expectativa, se os dados continuarem mostrando uma economia muito forte, a gente provavelmente vai aumentar esses juros aí, a gente vai ver esses juros subir. Né? Hoje o mercado tem uma expectativa de mais ou menos 5,25, onde os juros vai estacionar, mas acho muito fácil se a economia continuar performando. A gente olha, as prévias de PIB desse trimestre estão rodando a 2,5%. 2,5%, com inflação a 6,5% praticamente. Então, é um caso que começa a montar para a gente ver um juros um pouco mais forte esse ano, e vai na contramão do que a gente imaginou que ia ser um ano mais tranquilo, né? Provavelmente a gente vai voltar a ver dólar mais forte, né? Ativos de risco um pouco mais debilitados. Alex, o debate sobre metas para inflação aqui no Brasil, né, como a gente viu pelas expectativas do Focus, ele já está dado. Se não foi agora, em algum momento vai ser. Dificilmente o governo Lula vai desistir de mexer nisso. E lá fora, eu comecei a ver um ou outro economista, o economista o gestor da PINCO, né, que é um dos maiores fundos do mundo, disse, olha, a meta de inflação nos Estados Unidos e na Europa está deslocada e tal. Esse debate pega lá fora ou não? Isso é uma coisa que vira e mexe a gente ouve, mas eu acho que hoje não tem contexto para isso, né? Porque é como você mudar a nota de corte, né, no pior momento. Né? Eu acho que o trabalho do Fed está sendo feito, tinha alguma dúvida de que estava próximo do fim do ciclo, acho que agora vai ter mais um pedaço. Eu não acho que isso aí pega, não. A grande questão, né, é se a gente chegar, por exemplo, vamos imaginar na metade do ano e a economia começar a desacelerar de maneira mais forte, né? Acho que esse que vai ser um tema mais importante. Será que o Fed realmente vai segurar um juros mais alto ou ele vai usando a linguagem do mercado, acabar pivotando e cortando os juros, né? Ele não é império de pressões políticas, né? Assim como a gente sofre aqui no Brasil, né, independente da ideologia do governo, qualquer governo que tiver um país que o desemprego começa a aumentar de maneira muito acentuada, você acaba tendo pressão no Banco Central. Isso está longe de acontecer, o desemprego nos Estados Unidos é 3,5%, mas tem alguns indícios, né, de novo, você falou de $1 milhão, tem alguns indícios que mostram que sim, os Estados Unidos podem ir com hard landing. Só um exemplo interessante que eu li ontem, janeiro é o maior mês desde 2010, o maior número de recuperações judiciais dos Estados Unidos. Sim. Mais de 20 empresas, grandes empresas, com passivo de $50 milhões, pediram recuperação judicial. Isso não acontecia em 10 anos. Então já começa a ver o efeito dos juros longo, que é muito similar no Brasil, né? Sim. A gente viu aqui Americanas, Marisa, Stock. Então, assim, os juros altos realmente é danoso no mundo. Bom, minha gente, eu não tenho $1 milhão. Eu fiz a brincadeira com o Alex, mas eu não tenho $1 milhão e, portanto, não teria nem como pagar pela resposta. Mas, na verdade, a resposta também não existe, né? Como muitos economistas explicam, a gente só se dá conta se tem soft landing ou hard landing, que é o mesmo caso aqui do Brasil, né? Quanto que a política monetária do Banco Central vai fazer a gente fazer um pouso suave ou vai ter uma queda maior da atividade econômica. A gente só percebe isso quando a coisa já está em curso. É muito difícil fazer uma antecipação. O que a gente faz é ir acompanhando passo a passo as medidas que vão acontecendo e a resposta da economia sobre isso. Acho que a análise do Alex ajuda a gente muito mais a colocar cada coisa no seu porta-coisa do que exatamente ter essa resposta de $1 milhão. Vamos mudar de assunto, vamos falar de uma informação de última hora aqui, confirmada ontem à noite. As exportações de carne brasileira para a China estão suspensas a partir desta quinta-feira. Essa decisão foi tomada depois da confirmação de um caso de vaca louca numa fazenda no interior do Pará. A Agência de Defesa Agropecuária do estado lá do Pará informou que esse animal doente não estava sendo criado num regime de confinamento, ou seja, tem ali haveria um controle maior da disseminação. O animal já foi abatido, a fazenda está isolada, é uma fazenda pequena de cerca de 160 cabeças de gado e a amostra deste animal vai ser enviada para a Organização Mundial de Saúde, que fica em Alberta, no Canadá, de saúde animal, né? Especificamente para tratar de saúde animal. Os pesquisadores vão determinar a tipologia do caso, então tem um processo aí que vai durar até 5 dias entre enviar
enviar a amostra, chegar lá, olhar, pesquisar e dar o laudo. Então, nos próximos 5 dias, o Brasil vai conviver com essa determinação de suspensão das exportações e a expectativa pelo resultado do laudo para entender se realmente foi um caso à parte e, portanto, já foi controlado, não é uma preocupação de contaminação ou não. O ministro da Agricultura e da Pecuária, Carlos Fávaro, deu uma entrevista exclusiva aqui à CNN, assumindo o compromisso de tratar esse caso com total transparência e tem uma expectativa bastante otimista aqui, dizendo que espera que as exportações sejam retomadas em, no máximo, 1 mês, até a ida de Luiz Inácio Lula da Silva à China, uma viagem que está prevista para o final de março. Olha, deixa eu explicar um pouco o que está acontecendo. Desde 2015, o Brasil adota um autoembargo, né? O que a decisão de suspensão das exportações foi uma decisão feita pelo governo brasileiro, por causa desse protocolo assinado com a China há quase 8 anos, em que quando há a detecção de um caso de problema sanitário, o Brasil tem que suspender as exportações. A última vez que isso aconteceu foi em 2021, entre setembro e dezembro de 2021. O Brasil ficou quase 100 dias, ou pouco mais de 100 dias, sem exportar carne bovina para os chineses. Politicamente, tem uma explicação para isso. Essa demora toda aconteceu porque ali no final de 2021, a relação do ex-presidente Jair Bolsonaro com a China já estava muito afetada, né? Por causa da lida da pandemia, da vacina e tudo mais. E aí houve sim uma leitura de que, inclusive, as posturas do ex-chanceler Araújo, que era ainda o chanceler no Brasil, de muito conflito com a China, acabaram atrasando a liberação, mesmo depois de ter sido comprovado que era um caso isolado de vaca louca que tinha aparecido no Brasil naquele período. Agora, a política, né, acabou provocando um prejuízo calculado pela Associação Brasileira de Exportadores de US$ 1,5 bilhão de dólares. Antes de 2019, tinha havido também um caso isolado, mas a suspensão durou 13 dias. Detectou, fez o laudo, viu que era um caso isolado, pronto, em 13 dias a coisa voltou. Esse é um contexto importante da gente entender pelo seguinte: o Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo e temos o maior rebanho do mundo. A gente tem mais gado do que pessoas no Brasil. São mais de 224 milhões e meio, mais de 224 milhões e meio de cabeças de gado no Brasil. A Associação Brasileira de Frigoríficos diz o seguinte: olha, a exportação de carnes e derivados de bovinos em janeiro deste ano, agora em 2023, teve uma alta de 17% no volume e de 7% no valor das vendas na comparação com janeiro do ano passado. O Brasil, minha gente, exporta para mais de 100 países a sua produção pecuária. Os principais países, né, em valores exportados são a China, que tem apenas, estou sendo irônica, 57%, responde, né, tem uma participação de 57% das exportações brasileiras, seguida pelos Estados Unidos com 9,5%, ou seja, olha a diferença e o tamanho da importância do mercado chinês, e daí tem uma misturança ali de países que se embolam no meio, entre 2% e 3% de participação, tem Chile, tem Uruguai, Egito, Arábia Saudita, Hong Kong, Emirados Árabes, que tem uma participação maior, mas a China certamente é o maior mercado e, portanto, tem um peso relevante. Ao longo dos próximos dias, a gente vai entender exatamente qual é o impacto disso, né, como o setor vai reagir e vai se preparar. Mas pelo tamanho do mercado chinês, já fica claro que haverá impacto, né? Haverá prejuízo. Ontem, por exemplo, as ações da Minerva e da BRF tiveram uma queda fortíssima, na casa dos 7%, já na expectativa pela confirmação. Essa confirmação do caso de vaca louca só aconteceu depois com o mercado fechado, né? Portanto, já houve uma queda e vamos entender hoje se tem mais correção para ser feita ou não. Bem, vamos ouvir agora um trecho dessa entrevista de Carlos Fávaro à CNN, em que ele fala sobre a suspensão das exportações de carne para a China. Claro que é um impacto ruim, nós não gostaríamos de estar anunciando isso, mas o procedimento é total transparência, total respeito aos protocolos e estamos fazendo isso com muita determinação, avisando ao mercado,
tive logo na confirmação, a primeira pessoa que comuniquei foi o presidente Lula, que fez uma recomendação explícita. Fávaro, total empenho para resolver o problema e total transparência aos nossos fornecedores e à população brasileira. O Brasil está cumprindo formalidades protocolares com a China e com os outros países que nós somos fornecedores, com total transparência, determinação a rapidamente prestar as informações, fazendo as análises complementares agora para saber a tipificação, se é clássica ou atípica, e muito provavelmente que a experiência dos nossos técnicos será atípica, e com isso rapidamente nós podemos prestar informações ao mercado internacional e levantar essa suspensão e voltar à vida normal. Olha, minha gente, a ressaca da volta dos mercados ontem aqui no Brasil foi grande. A bolsa caiu quase 2%, se segurou ali nos 107 mil pontos, o dólar subiu um pouquinho, os juros futuros todos, a curva inteira dos juros futuros subiu, né? Teve reajuste para cima. Nessa quinta-feira tem mercado full o dia inteiro, né? Como acontece normalmente. Vamos entender se a correção toda já foi feita na quarta-feira ou se tem ainda mais a ser feito nesta quinta-feira. De qualquer forma, a agenda aqui no Brasil continua esvaziada. Fernando Haddad e Roberto Campos Neto estão na Índia, participando do encontro dos ministros das Finanças e de banqueiros centrais do G20. Por enquanto, nenhuma declaração vinda de lá. Nós vamos acompanhar por aqui. O episódio do Money fica por aqui. Eu desejo a vocês uma boa quinta-feira. Amanhã tem mais com tudo que acontece na economia no Brasil e no mundo. Um beijo, se cuidem e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.